título é esse, né, conforme foi adiantado, a história de uma linda história, Jesus é a mulher adúltera, está dentro desse ciclo Literatura dos Fundadores do Ocidente e é uma atividade dessa iniciativa cultural Casa Museu de Arte. Bom, o título, eu vou tentar explorar bastante a questão da polissemia da palavra história. A história tem a ciência histórica, tem a história como a literatura, então tem esses diferentes significados de história, eu vou tentar explorar isso dentro da minha argumentação. Bom, aí vou aqui falando um pouco, né, assim, acho que eu vou fazer um balanço também dessa trajetória, nessas apresentações, desde o ano passado, que, assim na minha trajetória nisso, eu fui pesquisando, né, assim, aí a ideia não é tratar desses temas, assim, mas de uma forma que não fosse, assim, a forma como é falada nos púlpitos ou das igrejas. Por quê? Porque isso aí é algo que a gente já tem acesso, né? Então, foi a ideia de vir pesquisas, assim, talvez mais aprofundadas, pesquisas diferentes a respeito desse tema. Então, aí eu me deparei com alguns teólogos, né, que têm uma tradição eu chamei de teologia liberal, que é um termo, assim, para falar de certas teologias, certos estudos sobre temas sagrados e cristãos, assim, que fogem um pouco dessa questão, assim, de mais dogmática, assim, certos estudos assim que pensam a religião de forma diferente, pensam assim, por exemplo, que assim que a Bíblia tem muito de construção humana nela, que certas coisas que são consideradas milagres, na verdade, são assim crenças assim construídas. Então, isso me ajudou bastante, assim, essas teologias que trazem uma visão diferente da religião, que às vezes, por exemplo, são bem menos conservadoras, são mais progressistas, as questões assim de questões morais, assim, né, questões de direitos das minorias são bem menos conservadoras. Então, esse tipo de teologia eu aprendi bastante, mas eu aprendi principalmente com a história, a partir do começo do ano 2021, quando eu comecei a acompanhar um historiador nas redes sociais chamado André Leonardo Vitarese, e ele estudou vida inteira não, né? Assim, acho que tem mais de 20 anos, pelo menos, que ele estuda o Jesus histórico. Então, ele tem muita estrada nessa área, e ele faz nas redes sociais dele, tanto no Instagram quanto no YouTube, ele apresenta muitos conteúdos sobre esse Jesus histórico, sobre esse cristianismo original, os cristianismos originais, né? Porque não é só um cristianismo desde o início. Então, isso me ajudou bastante. Então, por isso que, às vezes, o que eu falo aqui, às vezes, não fica, diverge do que a gente é acostumado a ouvir em termos de tratamento desses assuntos religiosos, né? Igual quando eu falei da crucificação, e a ideia de que Jesus foi preso, foi julgado, foi crucificado e depois enterrado, a história ela não unânime em acreditar nisso. A história, muitos historiadores acreditam que houve só a prisão e julgamento de Jesus e, assim, até prova em contrário, não houve sepultamento de Jesus, porque não era a praxe naquele tempo de sepultar as pessoas que eram condenadas para serem crucificadas. Então, o corpo deles era comido por animais, então não havia sepultamento. Então, isso vai de encontro, diverge bastante do que tradicionalmente se fala a respeito de religião, porque eu estou lendo, assim, buscando informações assim, dessas fontes da história, que tem me ajudado muito a ver isso de forma diferente. Então, a ideia é trazer aqui outra visão desses assuntos para as pessoas que nos acompanham. Mas é claro que isso acaba, às vezes, algumas pessoas não entendem, né? Acho que é desrespeito, acho que... Então, tem muita crítica, tem muita pedrada, né?
para a gente. Assim, eu não recebi muito pedrada porque o meu alcance não é muito grande, mas assim, algumas eu recebi. Mas assim, então a ideia de pensar nessa questão da tanto assim literal quanto simbólica de apedrejar, né, o outro diferente. Eu quero que vocês pensem junto comigo a respeito disso. Bom, aí seguindo aqui, eu vou falar essa questão da história, né, com que ela não tem um sentido só, né? A gente pensa, o que é história? Aí tem história, a ciência histórica, tem as ciências, a história contada pelos vencedores, contada pelos derrotados. Geralmente a gente tem mais acesso à história contada pelos vencedores, tanto é que a história de formação do Ocidente, a gente tem mais uma historiografia muito voltada para os colonizadores, e como eles o centro da civilização, né? Então a gente pensa o Brasil a partir da chegada dos portugueses, a gente não pensa o Brasil terra indígena, então, essa é a história dos vencedores que nos é contada. Mas, além disso, a gente pode pensar a história como a contação de histórias, a fabulação, a literatura, os contos de fada. Então, tudo isso é história também, né? E a gente pensa, o que seria a Bíblia? Seria história, historiografia? Seria uma história dos vencedores? Seria uma história dos derrotados? Seria a história como literatura, como criação de histórias? Ou seria tudo isso junto? Bom, é uma coisa que a gente pode pensar bastante, né? Bom, seguindo aqui, atire a primeira pedra. Aqui temos uma, uma imagem, uma imagem de Jesus, né? É que eu não tenho não conheço o autor da imagem, só que eu peguei todas as imagens que eu peguei foi no site Pixabay. Aqui temos uma representação de Jesus desse episódio da mulher adúltera. Então aqui temos é muito interessante que tem aqui o povo, né, acompanhando a questão, a discussão de Jesus com as autoridades religiosas judaicas, e temos a mulher ajoelhada na posição assim de que daquela pessoa que está passando uma situação muito difícil, que está prestes a ser condenada. Jesus, assim, Jesus assim europeizado, vamos dizer assim, né? Que a maioria das imagens que a gente tem apontando para ela, parecendo assim, tentando assim, uma posição assim bastante benevolente, talvez, né, assim, a gente poderia dizer. E temos aqui um homem perto de Jesus com um grosso livro na mão, provavelmente representando essa questão do peso da igreja, da religião, dos escritos religiosos, das escrituras, né, que estavam no nome ali da autoridade judaica, da lei de Moisés. Então, talvez representando esse poder. Aqui temos também um homem, um soldado romano, representando o poder romano. Poder romano. Então, os poderes que atuavam na Judéia naquele tempo, que era o poder do exército do Império Romano e o poder das autoridades, das elites religiosas judaicas. Então, parece que Jesus, ele, no meio desses dois poderes, ele assume a defesa daquela mulher condenada. Bom, então, a gente pensar, né? Então, Jesus, ele foi contra esse personagem de Jesus foi contra essa condenação, né? Aí fico pensando, será que hoje o Brasil, com mais de 80% de cristãos, por exemplo, essa é uma prática dos cristãos, assim, em geral? Não condenar as pessoas, ser mais compassivo. Então, será que, assim, acho que muitos são, mas será que todos? Aí todos acho que não, e acho que muitas lideranças não são. Muitas lideranças cristãs, eles são mais, cristãs, desculpa, são mais favoráveis ao apedrejamento do diferente. Bom, aqui eu vou entrar no trecho propriamente dito. Eu gostaria de pedir
Ana Clara para fazer a leitura, se for possível. Você pode fazer a leitura, Clara? Beleza. Oi, gente, boa tarde. Tudo dando para ouvir? Tá ótimo. Boa tarde, sim. Vou fazer a leitura de quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Essa cena que o Erenilton acabou de contar. Vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto, diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muito obrigado. Então, essa história, né? Acho que todo mundo conhece, só para refrescar a memória, do Jesus que não condenou a mulher adúltera. Então, é muito interessante que, assim, pensando na história, assim, como... Vamos pensar, assim, independente de a gente crer ou não, né? A história como uma pequena fábula aí, muito interessante, que traz o Jesus sendo confrontado por autoridades religiosas que queriam, segundo consta aí, prender Jesus, né? Porque Jesus estava comandando as autoridades religiosas que traziam uma visão diferente da religião. Aí, esse Jesus, ele pergunta para ele, mas a lei de Moisés manda apedrejar. Então, o que você pensa a respeito disso? Então, ele foi confrontado. Nisso, o Jesus disse, mas aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi a maneira que ele, assim, pelo que eu interpreto, que ele encontrou para não confrontar diretamente a lei Moisés, né, senão ele seria preso, e, ao mesmo tempo, assumir uma posição pró-vida ali, pró-salvação daquela mulher. Então, foi uma postura, assim, eu acho que pensando no contexto da época, seria uma postura invejável, uma postura que tem muito a nos ensinar até hoje. Se for pensar, né, muitas vezes a gente está muito pronto, muito rápido para condenar as pessoas, assim, não só no contexto religioso, mas assim, em todas as situações da vida, a gente sempre pensa no erro do outro e quer condená-lo. Mas aí a gente não, como se a gente escondesse os nossos próprios erros, né? Como a gente não pensasse nos próprios erros e tentasse condenar os outros. Então, assim, uma história que nos faz pensar, talvez nos faz, assim, melhorar o nosso convívio social, né? Assim, quando a gente assimila, assim, a mensagem da ideia, da história. Bom, então, assim, pensando na história como essa fábula moral, ela é muito interessante. Aí vamos pensar assim, então Jesus ele foi contra quem apedreja, né? Quem é aquelas pessoas que estão prontas a condenar, a atacar. Então vocês podem ir pensando assim, né? Quantas pessoas aí que são atacadas, são condenadas, tanto assim, literalmente, são realmente sofrem violência física, quanto outras que sofrem uma violência mais assim, simbólica, sofrem preconceito, discriminação, e pensando nessa história, né? Será que
e muitas dessas pessoas que às vezes condenam os outros, realmente elas se consideram cristãs, boas pessoas cristãs, né? Então vamos pensando sobre isso. Agora pensar um pouco no que assim, esse texto é do Evangelho de João. Ele está consta no Evangelho segundo João. Entre o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, como está lá registrado nas Bíblias. Mas se vou pensar um pouco o que a história fala primeiro sobre os evangelhos, né? Depois pensando o que a história fala dessa história em si. Bom, o evangelho de João seria escrito por volta do ano 90 a 100 depois de Cristo. Então, ele teria um intervalo aí de umas 6 décadas, 6 ou 7 décadas depois da morte de Jesus. Então, foi um evangelho que veio bastante depois da morte de Jesus, ele não é considerado assim, uma boa fonte histórica, não. Ele é considerado, assim, tem um valor mais, assim, de teológico mesmo. Ele não é muito, assim, tem muita fidelidade histórica, não. Mas aí, algo interessante, assim, que eu acho que a história, que os estudos falam a respeito dos evangelhos, que às vezes as pessoas que divulgam essas ideias, elas podem tomar pedrada, né? Dependendo, o fato dos evangelhos serem anônimos. Aqui é uma declaração que eu peguei num site, no G1, de uma matéria lá sobre os evangelhos. Aí a declaração é a seguinte: ó, o que está claro é que os títulos que temos são um fenômeno editorial que veio mais tarde. Os títulos dos evangelhos, tá? Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos. Esses títulos são um fenômeno editorial que veio mais tarde, veio depois da publicação deles. Olha só, resume Luiz Felipe Ribeiro, professor de pós-graduação História do Cristianismo Antigo na Universidade de Brasília, UNB, que está concluindo seu doutorado na Universidade de Toronto, Canadá. Então, esse é um estudioso do cristianismo antigo que está falando. Os títulos demoraram para aparecer no corpo do texto. Os primeiros papiros, com a fórmula atual para os títulos, Evangelho segundo Marcos, ou Evangelho segundo João, por exemplo, são de meados do século III, mais de 150 anos depois da data que os textos teriam sido escritos. Então, para entender isso, seria basicamente assim, circulava lá um texto sobre Jesus, Boa Nova de Jesus. O que a gente hoje chama de Evangelho de João, no início, não tinha o título Evangelho segundo João. Era só Evangelho de Jesus. Aí, não sei se chamava assim Evangelho de Jesus, mas tinha aquele texto lá que a gente conhece hoje, basicamente, assim, talvez com algumas modificações. Pessoal, no século I. Circular lá, século II, começaram a circular esses textos, mas eles eram chamados, não tinham o nome de quem escreveu. É como eu escrever aqui um texto e publicar, mas sem colocar meu nome. E é assim que, aí depois, lá para o século III, que as autoridades da igreja lá começaram a dar nomes para eles. Aí, pensou lá, o Evangelho de Marcos. Tinha um jovem lá, e parece que o Marcos era um apóstolo jovem, então vamos chamar de Evangelho de Marcos. E assim eles foram escolhendo os nomes. Não foi assim. Então a gente pensa que teve o Lucas, o João, o Marcos e Mateus com personagens históricos que escreveram o livro, mas na verdade a gente não tem muito embasamento para pensar nisso, não. Que provavelmente foi mais de uma pessoa que escreveu, a gente não sabe o nome. Talvez alguns textos tenham sido escritos, dos evangelhos tenham sido escritos por mulher, a gente não sabe. Então a gente não sabe. Aí esse nome que foi atribuído para a gente posteriormente. Então, espero que isso aí tenha ficado, ter dado para entender. Se não tiver dado para entender, depois vocês perguntem. Bom, agora vou falar outra coisa que a história fala, assim, os estudos históricos assim que eu consultei falam a respeito dessa passagem da mulher adulta especificamente. Bom, uma coisa importante assim que eu vi assim em mais de uma fonte. Eu estou trazendo uma fonte do professor André Chevitarese, mas assim, mais de uma fonte que eu vi, inclusive até de teólogos, que
a história, essa história de João, no início, ela não constava no evangelho atribuído a João. Ela foi inserida posteriormente, foi acrescentada depois. Aí tem os argumentos aqui. Ó, essa passagem da mulher adulta, não aparece nos mais antigos e melhores manuscritos. Então, os mais antigos e melhores manuscritos do Evangelho de João não tem essa história. O seu estilo de escrita é muito diferente daquela encontrada no restante do Evangelho. Então, isso aí, para quem estuda, vai lá no grego original, compara os estilos de escrita. Uma coisa que é fácil perceber é que a história ali, ela parece que está fora de lugar no texto, no Evangelho. Porque parece que até João 7, versículo 52, a história está falando de um tema, de Jesus, fazer um debate sobre se Jesus é Cristo ou não, se Jesus é profeta ou não. Aí vem a história meio quebrando, mudando totalmente o assunto, assim, de uma brusca. Aí depois, no 8, João 8, versículo 12, versículo posterior, imediatamente posterior a esse trecho, Jesus vem falar que ele é a luz do mundo. Então, parece que esse trecho aqui, da mulher adulta, ele está fora de lugar ali no Evangelho. Então, e parece que o estilo de escrita também é diferente dos autores de João. No trecho, quer dizer, essa passagem da mulher adulta, encontram-se termos e frases que são estranhas a Jó. Então, para quem vai lá no grego, pesquisa lá as palavras, vê que parece que aquilo ali não foi algo assim, do estilo do autor de João. Nenhum comentador grego de João jamais a comentou ao longo de quase todo o primeiro milênio. Então, eles tinham pessoas, né, teólogos, desde os primeiros tempos do cristianismo, desde os primeiros séculos, que eles escreviam comentários sobre os trechos bíblicos. O Novo Testamento, ele, como a gente conhece hoje, ele foi formado no século IV. No século IV. Então, mas mesmo assim, essa história não era comentada, não tinha textos falando sobre essa história até o final do primeiro milênio. E o argumento 5 aqui. A passagem só circulou em igrejas ocidentais, mesmo assim, somente a partir da segunda metade do século IV. Então, não circulou em todo o universo do cristianismo daquela época e somente a partir do século IV. Então, assim, o evangelho é século I, o evangelho de João. E 300 anos depois que começou a circular essa história. Em alguns manuscritos, João 8, versículo 1 a 11, aparece depois de João, versículo 21 a 25, sendo quase um apêndice. Quer dizer, João, versículo 21, capítulo 21, desculpa, versículo 25, ao final do Evangelho de João. Então, é como se a história fosse colocada lá, tipo assim, aqui acabou de contar toda a história de Jesus, aqui a gente vai acrescentar uma história interessante de Jesus. É como um apêndice, como um acréscimo, um adendo ali. Em outros registros, essa passagem joanina se localiza após Lucas, versículo 21, capítulo 38. Então, são informações que eu retirei do Instagram do professor André Chivitarese. Bom, e tem outra questão importante dessa história, que fala, lá tem um trecho, né, que fala que Jesus escreveu na terra, né? Escreveu na terra enquanto estava lá interagindo com os doutores da lei lá. Mas o que acontece? Então, essa passagem é muito usada por algumas pessoas que querem assim, sustentar a ideia que Jesus era alfabetizado. Mas, segundo os historiadores dizem, os pesquisadores, que Jesus era de uma cultura totalmente oral. Jesus não era uma cultura letrada, de escola, de aprender a ler. Então, até prova contrário, Jesus não passou esse processo de alfabetização. Então, ele era uma pessoa da cultura totalmente oral, pessoa, não era da escrita, era da fala, da comunicação oral. E aí,
aí tenta-se usar esse trecho como uma prova que Jesus sabia escrever. Mas essa passagem, provavelmente, ela não é histórica, essa passagem de João. Provavelmente ela foi uma criação de alguém assim, inspirado na figura de Jesus, na personalidade de Jesus. E ele pegou essa história e aí ele criou essa história e acrescentou ali na Bíblia, no Evangelho. Mas aí, e tem outra passagem de Lucas que fala que Jesus abriu o livro da lei e leu o trecho de Isaías. Só que essa passagem também provavelmente não é histórica, porque escavações lá em Nazaré, que é a cidade de Jesus, elas não encontraram nenhuma sinagoga na cidade de Nazaré. Era uma cidade muito pobre, essa cidade de Nazaré, e além do mais, ela é uma cidade, então não encontraram nada parecido com a sinagoga, e os livros, os rolos assim, da lei eram coisas muito caras, provavelmente lá não existia em Nazaré rolos com trechos dos profetas, da lei de Moisés, não tinha isso lá naquele lugar. Assim, o Nazaré, assim, é uma sociedade totalmente campesina, totalmente oral, cultura totalmente oral. Então, o Jesus não ser alfabetizado não significa que ele não tivesse sabedoria. Provavelmente é o que? Ele era um camponês dessa cultura oral, que observou o mundo, fez essa leitura do mundo, né, pensando em Paulo Freire, que falava da leitura do mundo, ele fez a leitura do mundo, viu as injustiças do Império Romano, as autoridades religiosas, e fez a crítica a isso, e tentou organizar o movimento messiânico que ia contra todas as injustiças, tanto do Império Romano quanto das elites religiosas. Então, esse Jesus histórico está mais próximo desse Jesus camponês da cultura oral, não da cultura escrita. Bom, depois a gente pode falar mais sobre isso nas perguntas. Aqui já estou quase finalizando mesmo. Aí tem eu coloquei aqui, né, essa situação aqui de Drummond, né, saindo talvez um pouco do tema, mas ao mesmo tempo continuando o tema. Que o Drummond, ele escreveu esse poema, tinha uma pedra no meio do caminho, e ele foi muito criticado, porque é um poema que ele repetia muito o mesmo trecho, tinha uma pedra no meio do caminho, e representa, e ele foi muito criticado, de certa forma ele foi apedrejado, né, pelas pessoas que defendiam assim uma poesia mais assim mais clássica, mais tradicional. Então, ele representa assim, eu quero falar em apedrejamento tanto assim, eu sei que a violência é muito mais forte para as mulheres, para os homossexuais, para essas minorias, mas, assim, de uma certa forma, às vezes até um historiador, por exemplo, que quer falar sobre Jesus numa perspectiva histórica, ele é apedrejado, assim, nós temos, assim, apedrejamento de pessoas, por exemplo, que são do candomblé, teve até um apedrejamento de fato, a menina, né, no Rio de Janeiro, que ela foi apedrejada por ela ser praticante do candomblé. Então, pensando em todas essas formas, assim, literais e simbólicas de apedrejamento, e de como isso assim vai contra a um pensamento assim até dos principais líderes religiosos, né? Até assim, pensando assim na figura de Jesus, ele seria contra essa condenação das minorias, condenação das pessoas, assim, em nome assim de uma que as pessoas às vezes elas querem se impor, assim como assim eles têm uma pureza moral, são superiores aos outros e assim eles querem condenar o outro e assim se sentindo superiores. Então, pensar nessa ideia, porque eu acho importante assim, a gente pensar em como certos fanatismos, certos fundamentalismos, preconceitos, né? A gente está como isso ataca as pessoas, ataca grupos, né? Estou vendo as notícias aí, o pessoal preocupado com o filho do Superman, que é bissexual, aí estão tentando, sei lá, e aí, na verdade, eles querem, ficam contra isso porque acham que a sociedade vai se corromper. Então, assim,
eles querem manter os preconceitos deles, né? Eles querem ter uma proposta reacionária para a sociedade. E essas pessoas, elas estão ganhando poder na política, estão ganhando poder nas escolas, então é para a gente pensar, né? Que sociedade a gente quer? Então, essa sociedade que apedreja ou a sociedade que, às vezes, evita o apedrejamento, né? Então, pensar nisso. Bom, aí, a concluir, queria fazer uma pergunta, abrindo um debate, né? Quem apedreja e quem é apedrejado atualmente, né? Então, quem que é essa pessoa? Quem que apedreja, né? Será que é só as religiões? Será que fora das religiões também tem muita gente apedrejando o outro, condenando o outro? E quem que é apedrejado? Quem que são essas vítimas? Quem que são essas mulheres adúlteras aí que estão sendo levadas para o apedrejamento? Então, agradecer e esperar ter sido útil, ter sido feito algo significativo para vocês e estou aberto a comentários, questionamentos, críticas. Aí o retorno de vocês vai ser muito bom para mim. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor Newton. Eu fiquei pensando aqui num monte de coisas, né? Quando você diz a questão do apedrejamento, eu fico pensando também no outro lado, porque a gente tem as pessoas que estão sofrendo, né? O apedrejamento. Hoje a gente tem essa palavra muito em voga aí, que é cancelamento também, né? Por posicionamentos, né? A gente vai pensar, cancelou porque a gente nas redes sociais, né? Que cometeu alguma gafe ou teve algum comportamento que a comunidade ali não achou interessante. Acho que o movimento é quase que o mesmo, né? O boicote, o apedrejar e tal, mas eu também fico pensando no apedrejamento de fato que leva à morte mesmo, né? Pensando aqui, quando você levanta como exemplo o filho do Superman, que vai se apresentar como um bissexual e as pessoas antes disso, antes da obra, da arte chegar, elas já estão incomodadas, né? E aí eu fico pensando o tanto que a gente evita de pessoas virarem assassinas. Eu estou falando de fato, chegar às vias de fatos de assassinar uma pessoa. É uma criança que cresce, vira um assassino de uma pessoa que pensa diferente dele, vive diferente, né? De travesti, a gente sabe dos números, né? de índice aí do nosso país, que é o que mais mata travestis, né? Gays, e comete violência contra essa minoria. E aí, o tanto que se pode evitar através de uma obra, uma ficção. A gente sabe que as personalidades estão sendo formadas lá na infância, né? Quem entende mais de psicologia pode explicar melhor aí, mas imagino que como que a gente, essa questão da gente se abrir, né, a mentalidade, a gente pode evitar assassinos futuros. Quando eu vejo essa passagem de Jesus, da mulher adúltera ali, eu só consigo pensar que foi evitado um assassinato. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, que dependendo do que a gente está construindo de pensamento para os nossas crianças, adolescentes, a gente vai ter um adulto que não vai cometer, né, a morte de alguém, não vai ser responsável pela morte de alguém. Então, eu fiquei muito mexida aqui com o exemplo que você deu. Eu vou abrir para as perguntas, tem aqui algumas falas, eu não sei se você está acompanhando, né? Achei legal que você abriu aí, a Clara queria saber, ela falou assim, né, fazer uma conferência sobre onde você encontra as suas informações, mas você falou para a gente no início, o pessoal que você segue, né? Não sei se você acompanhou aí o chat, você quer que eu leia aqui, ó? É bom para a Leandra também, né, Leandra? A Clara falou, ela reparou que na passagem, a mulher adúltera lá, né, do apedrejamento com Jesus, as pessoas que deixaram ali aquele ambiente, quando ele faz a provocação de que atire a primeira pedra,
foram os mais velhos. Eles deixaram o ambiente, a Clara faz essa observação. Ela disse que ficou muito em choque, porque, e também uma coisa que eu fiquei pensando, a gente imaginar que os textos podem ser anônimos, ou várias pessoas escreverem, e, no entanto, nomear, como que legitima, né? Como que parece que faz mais a cabeça da gente quando tem esse autor. O Tiago vem falar que o cristianismo ele nasce através dos ensinamentos de Cristo e se confrontava, né, na época com as leis judaicas dos herodianos, escribas, fariseus e outros segmentos religiosos da época. Começou então uma revolução em contraponto ao tradicionalismo judaico. A teocracia imperava e o Estado intimamente construindo seus territórios em pilares religiosos. Nada de laicização. Cristo incomodava essas bases poderosas. Eu digo que o homem é um contador de histórias. E, assim, tem muita coisa aqui, né? A Clara comentando o gafo do jogador homofóbico. Eu vou deixar as pessoas falarem. Seja bem-vinda, Fabiana, que entrou aí um pouquinho mais tarde. A Carol levantou a mão, eu vou passar a palavra para ela e a gente começa nosso debate. Pode falar, Carol. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Espera aí que eu tô meio atrapalhada aqui com esses... Tá todo mundo me vendo? Pois é, eu estava pensando aqui, enquanto Eri Newton falava, sobre como que as pessoas... tentando pensar como que funciona a cabeça das pessoas que seguem essa lógica do apedrejamento, esse apego aos preconceitos, né? Me parece que as pessoas têm uma necessidade, se apegam a esses preconceitos porque acreditam que eles vão reprimir um comportamento que incomoda eles, né? Então, eles se apegam a esses preconceitos e acreditam nessa lógica punitivista, né? Nós vamos dar curso a esse preconceito punindo aquele que tem um comportamento diferente, porque dessa forma a gente vai evitar que isso se dissemine, né? E isso me parece problemático, porque eu tenho reparado que mesmo essa lógica impera mesmo fora da religião, né? Porque a gente fala muito aqui do preconceito das pessoas que seguem linhas fundamentalistas, né? Mas tem outros fundamentalismos também, e essa lógica punitivista impera, inclusive, dentro da escola, né? Quando não há essa punição, as outras pessoas cobram, né? Se isso não for punido, vai continuar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Sim, realmente eu acho que está em vários assim, segmentos da sociedade, essa visão, né, do punitivismo, né? Então, a gente pensa, por exemplo, resolver algum problema assim, né, de criminalidade, um problema social, a gente pensa, tem que punir, tem que matar, tem que pena de morte, prisão perpétua, não pode deixar o preso sair, ele tem que sair só no dia de finados, ou não tem que sair nunca, assim, ele tem que apanhar, ele não pode comer, ele tem que sofrer para ir, tipo assim, purgar o pecado dele, ou para pagar o pecado dele, né? Então, a gente sempre pensa essa coisa assim, de punir. Aquele que transgride a lei, ele tem que ser punido. Então, a gente não pensa, né? Por exemplo, o que fez ele, processo histórico que fez aquela pessoa, às vezes, o que influenciou aquela pessoa a fazer o que a sociedade condena, né? Então, a gente está sempre, essa coisa de punir, né? Na escola, a gente sempre pensa, assim, na bomba, na suspensão, sempre pensa por esse viés também da punição. E a gente vê, por exemplo, o Brasil é um país que tem, as cadeias estão cheias, mas a criminalidade continua. A guerra às drogas, né? A guerra às drogas, ela continua,
cada vez pior, cada vez mais acirrada, morrendo policiais, morrendo pessoas das comunidades, e o tráfico não é só lá, o tráfico está disseminado, né, em outros setores também da sociedade, em outros locais, e aí e a coisa não melhora, mas assim, a ideia é de que se a gente punir, cada vez mais a gente consegue, onde a gente consegue. Então, essa questão da punição só vai gerando mais problemas. Então, assim, pelo que eu. Então, isso não está só na religião, né? Está na política pública, está na educação, está no nosso tratamento aos nossos filhos, acho que em todos os nossos relacionamentos, assim, mas está mais disseminado, assim, no poder, né? Assim, nos poderosos, porque acho que é uma maneira de manutenção, né? Da situação do jeito que está, né? Porque quando você não tenta melhorar a sociedade, para que menos gente, para que a sociedade torne-se mais igualitária, para que haja aí menos problemas sociais, você teria que mexer com os privilégios. Então, quando você pensa só nessa ótica, vou punir, pronto. Aí você não precisa mexer nos privilégios, você não precisa mudar essa estrutura geradora aí de privilégios, de bilionários. Então, você mantém. Então, sobre o que eu penso aí, espero ter respondido a Carol, né? Se eu tiver respondido, ela pode falar de novo. Mas só voltando ao que você falou, Gisele, eu acho assim, você fala da questão, né, da formação das crianças, dos adolescentes, com relação a essa questão de ter menos preconceitos. Eu acho muito importante a gente trabalhar isso, só que eu acho que também é muito importante a gente dar voz às crianças e adolescentes, que muitas vezes a gente não dá voz, e muitas vezes eles que vêm com análise assim, a respeito do preconceito, da conquista de liberdade para as minorias, aí a gente não dá voz, a gente não propicia eles falarem, eles terem esse espaço de comentar, de criticar. Então, assim, a gente precisa mais ouvi-los também, não só falar com eles, não só trabalhar com eles, não só assim, a gente precisa ouvi-los mais, assim, que eles também têm muita coisa a ensinar, essas crianças e adolescentes, que eles estão ouvindo uma cultura que a gente também que é mais assim, mais velho, né, adora falar assim, esses jovens eles não têm a cultura que a gente tem, eles estão aí, as músicas deles não são tão interessantes quanto as nossas, os livros que eles leem não são tão interessantes quanto os nossos, porque a nossa cultura, assim, que estava em voga, assim, na nossa adolescência, era mais politizada, pensava mais sociedade, mas eu acho, assim, que às vezes a música, a poesia, a literatura, o cinema. Hoje, eu estou trabalhando com questões assim, das minorias, assim, dos homossexuais, das mulheres, de todas essas minorias, assim, de forma assim, mais interessante do que trabalhava na nossa época, porque assim, a gente está vendo, por exemplo, surge agora um cantor de rap que é homossexual, que começa a tratar dessa temática homossexual que é bem mais raro, assim, na década de 90, na década de 80, trabalhar isso. Então, acho que, assim, os jovens, eles estão aprendendo muito, assim, assim, com os artistas que estão em voga, com as redes sociais, com os influenciadores, pessoas que trazem coisas interessantes. Então, eles estão aprendendo muita coisa e a gente pode pensar assim nos ambientes assim de tanto um ambiente como esse aqui, né, de reunião para discutir e tal, tanto na escola como esse espaço de troca de ideias, de informações, pode pensar no jovem também como esse que vem muito a acrescentar. Eu acho que eu confio muito assim na juventude nesse sentido. Então está precisando a gente propiciar mais sim, oportunidades da juventude falar, se expressar. Então, Concordo com você. Gente, pode fazer perguntas aí para ajudar a gente aí no debate. Eu só acho que. enquanto. Não pode falar. Não, pode concluir. Não, é só que eu fazer uns comentários aqui. Fazer uns comentários sobre o chat aqui. Posso? Por favor, você está conseguindo ler aí, né? Acompanhar, e você Vou vai. lendo aqui algumas coisas. Tá.
você falou, o homem é o contador de histórias, né? Não, antes o Tiago falou aqui a questão de Jesus, né? Trouxe um texto bastante interessante aqui. O Jesus, assim, até porque eu acompanho, né, do André Luiz Vitares, esse historiador, né, que eu acompanho nas redes, em que ele fala, ele traz um retrato de Jesus que ele falou várias vezes, né? O Jesus, assim, Jesus, o retrato que ele traz é o seguinte: Jesus, camponês, nascido numa cidade pobre, numa pequena vila, que era Nazaré, porque historicamente, que a história do Jesus nascendo em Belém também é mais teológica do que histórica. Porque a história de colocar o Jesus nascendo em Belém provavelmente foi para confirmar uma profecia do Antigo Testamento, que o filho de Deus, o Messias, viria da linhagem de Davi e nasceria em Belém. Então, houve toda ali uma construção nos textos de Mateus e Lucas, acho que de Marcos também, agora não tô lembrado, para Jesus nascer em Belém. Aí teve a coisa do censo, mas assim, não tem dados históricos que comprovam isso. Então, provavelmente, assim, o que a história pode dizer, que a história assim sustenta, é que Jesus nasceu em Nazaré, que é uma pequena vila campesina, e que, assim, não tinha nada de escrita, não tinha nada assim, da cultura escrita lá naquele local. Então, as pessoas ali eram pessoas que trabalhavam no campo, às vezes fazendo algum serviço manual, e desde a infância começavam a trabalhar, e então não tinha a ideia de infância que a gente tem hoje, e também outra coisa é que tinha a questão da mulher e do homem trabalhando assim, em pé de igualdade. Então, era uma cultura em que essa questão do gênero não era tão assim, diferenciada. Não havia essa separação entre trabalho do homem e trabalho da mulher. Então, parece que é uma cultura que tinha muito mais a ver com a certa igualdade ali entre homem e mulher. E nisso, Jesus nasceu numa época que havia, como se a Judéia fosse colônia do Império Romano. Ela estava anexada ao Império Romano, então tinha esse poder romano. Esse poder romano que então, é o poder que atuava ali na Judéia, na terra de Jesus. E esse poder, ele produzia muita desigualdade social. É um poder que produzia muita desigualdade social, muita pobreza, e a cultura romana era muito patriarcal, pensando na inferioridade da mulher com relação ao homem. E nisso, então Jesus vem e havia muita fome, muita pobreza, e nisso Jesus vinha como esse camponês que pensava em que, segundo consta, os historiadores dizem, ele se tornou discípulo de João Batista, que foi o precursor de Jesus, no trabalho messiânico, mas aí Jesus, ele meio que ele sai do grupo do João Batista e passa a fundar o seu próprio grupo messiânico, isso na cidade de Cafarnaum, que é outra cidade rural lá da região. Aí nisso, Jesus, esse judeu de nascimento, vida e morte, que era esse camponês pobre e que falava aramaico, provavelmente só sabia a língua aramaica, e também não teve acesso à escola. Até prova contrária, Jesus não teve acesso à escola, não passou o processo de alfabetização. E esse Jesus, ele se revolta contra isso que ele via, a pobreza, a questão da diferença entre homem e mulher, e ele vem instaurar um reino. O reino de Deus seria o quê? Jesus pensa, instaurar na terra um reino onde havia comensalidade, todos podiam comer, todos tinham acesso à comida, comer junto, compartilhar a comida. Por isso que talvez os evangelhos sejam cheios de histórias assim, de milagres com relação à comida, pão, peixe, para todos. Tem esse reino da comensalidade, da igualdade, então não tem essa coisa de ter um melhor do que o outro, da igualdade, comensalidade,
igualdade, tanto na questão assim, das pessoas, né, assim, da relação assim, social, tanto a questão de gênero, entre homem e mulher. Então, vem com essa ideia de igualdade e comensalidade, igualdade, liberdade, respeito. Então Jesus ele vem assim, confrontar tudo que o Império Romano trazia, de desigualdade, de pobreza, de fome, de miséria, porque é a mentalidade dele como camponês. Então, o camponês ele quer o quê? Quer ter comida para todos e quer ter essa justiça, né? Quer ter essa justiça. A pessoa vai trabalhar e vai ter o que comer, vai ter o seu dinheiro para poder sobreviver, o seu recurso para poder sobreviver. Então, esse Jesus ele vem com essa ideia. Então, seria esse reino, o reino de Deus para Jesus, segundo o que esse historiador traz. Aí isso aí entra em contraponto ao reino de César. O reino de César, o reino romano, que também era o imperador romano também era considerado, dentro do politeísmo romano, um deus, então já havia um reino de Deus, o reino de César. E nisso, a prisão de Jesus, ela seria por razões políticas. A prisão e condenação de Jesus seria por razões políticas. Então, Jesus foi preso, condenado, crucificado, por razões políticas, por se opor ao Império Romano. Então, ele foi morto pelo Estado daquele tempo que tinha o poder, que é o Império Romano. E nisso foi aquela questão que eu coloquei no início, né? Não havia sepultamento, então provavelmente Jesus foi morto, crucificado, o corpo dele foi comido por animais, e daí se encerra a trajetória de Jesus, assim como um personagem histórico. Aí depois vem as construções teológicas, né? Aí, assim, isso foi uma disputa, né? Assim, até a instauração do cristianismo, assim, como uma religião mais organizada, ou mais, assim, centralizada, havia muitas correntes. Umas que diziam que Jesus era Deus, somente Deus, não tinha nenhuma relação com o humano, Jesus não tinha nada, não era um ser humano, era só um Deus ali, e que veio à Terra, e outros diziam que Jesus tinha também, era carnal e divino ao mesmo tempo, outros diziam que ele era só carnal, não era um divino. Então tinha toda essa disputa a respeito do que era Jesus, e nisso veio um pensamento, acho que bastante assim, de Paulo, pensar de Jesus como a morte de Jesus, que foi uma morte que a gente pode ver historicamente como uma morte política, de oposição ao Império Romano, como esse Jesus a morte sacrificial, pensar que Jesus morreu em sacrifício pelos nossos pecados. Aí nisso, pensar assim, de Jesus, nossa morte sacrificial, é pensar, tirar o Jesus da história, é o Jesus que não se opõe ao Império Romano, é o Jesus que está assim, contra o pecado de forma abstrata, mas não é o Jesus que está pensando em criticar o poder constituído. Então, a partir daí, o cristianismo fica mais domesticado, mais dócil com o poder. Aí vem a ideia de Paulo, que toda autoridade foi constituída por Deus, tem que ser respeitada. Então, a partir daí, o cristianismo, ele deixa de ser um movimento campesino de luta por direitos dos camponeses, de comida para todos, e passa a ser um movimento assim mais parecido com o que a gente vê hoje, assim, de falar assim, genericamente contra o pecado, de não pensar em transformar a sociedade. Então, essa questão assim, desse processo que o cristianismo passou, que eu acho que o cristianismo perdeu muito, assim, em termos de pensar o social. Claro que alguns teólogos, teólogas, vêm trazer uma ideia assim, de voltar ao cristianismo para questões sociais, mas assim, são grupos ainda minoritários no pensamento. Então, assim, se a gente voltasse ao Jesus histórico, a gente poderia pensar mais essa ideia de que o reino de Deus seria tentar transformar a sociedade. Então, só para concluir, né? Então, a ideia de que o Paulo, quando ele coloca lá na carta aos Romanos que toda autoridade foi constituída por Deus, então, na verdade, ele estaria dizendo mais ou menos que o Império Romano então teria sido constituído por Deus, então ele estaria certo em matar Jesus. É uma questão muito chega a ser até assim grotesca, né?
Vou deixar a Carol perguntar. Na verdade, nos seus comentários você já acabou explorando o que eu queria. Mas tem uma outra questão também que está rolando no chat, que é ainda sobre essa lógica punitivista, né, da qual se vale toda forma de poder, né? E eu entendo que a punição é uma forma de controle. E a Clara perguntou no chat se havia alguma alternativa a isso, né? E eu acredito, não sei, né? Estou especulando aqui, acho que a gente precisa estudar mais, conhecer mais sobre essas coisas, né? Mas eu acredito que isso é uma coisa muito de culturas que têm essa estrutura, né? De um Estado, um soberano, né? E que talvez a gente tenha que voltar a nossa atenção para outros tipos de estruturas, né? Porque existem, né? Aqui na América, por exemplo, pré-cabralina, alguns povos tinham uma estrutura diferente, né? E a gente não estuda isso, né? Não chega a conhecer isso. A gente se acostumou a essa lógica e quando a gente menos espera, a gente está entre os apedrejadores, né? Outro comentário interessante que ela fez foi sobre o jogador homofóbico, né? E isso me fez pensar que entre os apedrejadores, né, o que faz a pessoa cancelar, apedrejar simbolicamente, enfim, pode ser olhar aquele comportamento do outro como um comportamento intolerável, né, socialmente intolerável. E aí talvez a gente tenha que pensar qual o impacto e qual a consequência daquele comportamento para a sociedade. Quando Jesus diz à mulher adúltera que não a condena, provavelmente ele entende que aquela falha, né, aquela falta que ela teve ali dentro daquele contexto, né, que é considerado uma falha, né, o adultério, etc., que aquilo não era uma coisa prejudicial, aquilo talvez fosse de foro mais íntimo, né? Não é porque uma mulher se comportou dessa maneira que todas as outras se comportarão, né? No caso do jogador, ele dissemina uma posição que é problemática socialmente, porque a população LGBTQIA+, é historicamente vítima de violência e de apedrejamento, né? E a gente pensa, nossa, será que essa é a melhor, cancelar, né? Apedrejar ele, será que é a melhor forma de lidar com esse comportamento, né? A gente está diante desse dilema. A própria Clara falou que ele ganhou não sei quantos mil seguidores, né? Eu vi falas de que ele vai sair candidato qualquer dia, né? Então, essa lógica punitivista, de certa forma, hoje ela tá tão pervertida, né? Que enquanto uns jogam pedra, os outros, né, elegem. Né? Como que seria isso lá na época de Jesus? Né? O que Jesus diria numa situação dessa? É isso. Só fazer um comentário. Tem essa questão das sociedades, né? Tipo assim, a gente pensar como que o Estado pode ser. Será que o Estado pode ser só esse poder que oprime, ou havia outras formas de organização, né? Acho que a gente tem que pensar em outras formas de organização menores, que assim, às vezes, assim, não há tanto assim, o poder não é tão opressivo, o poder é mais de organização do que realmente assim de punir, de, de tolher, né? Assim, o poder não é tão coercitivo, o poder é mais assim, até assim, e o poder é dividido, é compartilhado. Então, acho que tem que se pensar nisso também, mas às vezes a gente, assim, nas nossas escolas, assim, não pensando assim, assim, nos nossos currículos, né, a gente é visto a pensar mais assim, as histórias dos vencedores, como, assim,
a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa em Inglaterra, a Inglaterra, a gente pensa, nossa, que país maravilhoso, que toda a cultura, tantos artistas, tantos escritores, que grande civilização, mas assim, então, mas por que a gente não pensa também que tem outro lado, que foi um grande império que, assim, que provocou sofrimento, opressão, assim, boa parte do mundo, né? Por que a gente não vê esse lado? Então, a gente vê a crítica a esse poder, a esses, assim, quando o poder opressivo, assim, ele se torna poderoso, ele passa meio a contar a história, né? Então a gente vê, acaba vendo esse poder opressivo como algo positivo, né? A gente é treinado a pensar isso como algo positivo. E até quando, assim, a gente tem a tendência a pensar que aquela pessoa que só pensa em punir, aquela pessoa que é mais punitiva, que condena mais, é a pessoa mais honesta, a pessoa mais, aquela que tem um pulso firme, né? Então, assim, até nas relações micro, assim, acaba que esse tipo de pensamento é ser encorajado, na verdade. E aí ele pensa lá no Jesus que não condenou a mulher adúltera, né? Então, assim, mas esse Jesus que não condenou a mulher adúltera, eu acho que está mais próximo, assim, essa história está mais próxima de Jesus camponês, de Jesus mais ali que escreve na terra, porque o que a gente fez com Jesus, né? A gente, assim, como sociedade, como cristandade, né? A gente pegou, Jesus tornou algo muito maior, se tornou o rei do universo. Então, esse rei do universo, eu acho que não está muito preocupado com os pobres que estão sofrendo ali, porque é tão poderoso. Então, esse rei do universo, ele está mais próximo ali de quem está no topo da hierarquia social, seja em termos de gênero, seja em termos de poder econômico. Então, esse Jesus que foi transformado, não é um Jesus que está muito preocupado com a mulher adúltera, tá? É um Jesus que está aí poderoso, que vai chegar um dia e vai julgar e vai condenar e pronto, acabou. Não está preocupado em transformar essa sociedade, porque ele tem um mundo maravilhoso lá, que depois os bons vão para lá e pronto. Aí não tem preocupação em pensar em transformar essa sociedade. Mas assim, só antes de passar para a Diné, assim, às vezes até algumas pessoas falam sobre o cristianismo, uma perspectiva assim, que é muito transformadora, tanto esse Chevitarese que eu falei, tem uma ex-aluna dele, que chama Juliana Cavalcante, que ela fala muito das mulheres na origem do cristianismo e como as mulheres participaram da origem do cristianismo, assim, na constituição do cristianismo, assim, do cristianismo, só que a história não conta, a história eclipsou, ela escondeu, ocultou a participação dessas mulheres. Então, quando a gente pensa que, se a gente pensasse mais na mulher como construtora da religião também, como líder da religião cristã, talvez a gente teria uma visão da mulher como esse alguém que pode liderar, pode participar, pode atuar, do que a gente foi treinado a pensar da mulher como aquele ser do lar, né? Ser do lar. E aí, quando a história vem, assim, tentar desnudar algumas questões, assim, de como a história poderia ter sido, eu acho que ajuda a gente a pensar também numa sociedade diferente. Edneia, pode pegar a palavra, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Na verdade, eu fiquei instigada a falar para fazer um diálogo com alguns comentários aqui no chat, né? Quando o Tiago, basicamente uma discussão entre o Tiago e o Diego, que o Tiago coloca que o grupo dele, né, da temática do cenário político, colocou essa questão lá na Endra, afinal, a quem o Estado serve? Né? Aí ele fala assim, pergunto isso fazendo uma comparação do Estado dos tempos de Cristo com o nosso Estado atual. E eu acho interessante porque a diferença não é muito grande, né? Se naquela época o Estado estava a favor dos favorecidos, hoje não é diferente. Aí o Diego coloca assim, boa lembrança, Tiago, cabe também outras perguntas, quem é o Estado? Ou melhor, quem o Estado representa naquela época e nos dias atuais? E a Clara coloca assim, e o que o Estado deveria ser? Esse é um debate assim que, para a filosofia, ele é fundamental. E tem várias teorias, várias discussões acerca do que é o Estado e qual que é o seu papel.
tem um livro do Rousseau que é bem interessante, né? Até para a Clara, se ela se interessar, que se chama Da Origem da Desigualdade entre os Homens. E ele coloca, ele remota a Constituição do Estado ao início da propriedade privada, né? Então, tem uma frase dele que é muito famosa, que ele fala assim, aquele homem que primeiro colocou uma cerca num determinado terreno e falou, é meu. E aquele que acreditou nesse que falou que é meu, esses foram os fundadores da desigualdade entre os homens, porque foi também daí que surgiu o Estado, a necessidade do Estado. O Estado nasce muito atrelado a essa necessidade de proteger a propriedade privada. E daí a gente vê que os despossuídos, os miseráveis de todas as épocas, nunca tiveram, de fato, assim, lugar dentro do Estado. Tem alguns lugares que são meio paliativos, né, que o Estado faz algumas ações sociais para evitar que esses oprimidos se revoltem, e coisas do gênero, isso no transcorrer da história toda. Então, é bem interessante a gente pensar, quando a Clara coloca o que o Estado deveria ser, talvez, e essa é uma discussão do marxismo, né? Talvez o problema não é que o Estado não é o que ele deveria ser, é que o próprio Estado, ou seja, uma concentração de poder numa determinada instituição para resolver problemas de uma sociedade, essa própria lógica já esteja errada em si. Né? E talvez a gente devesse pensar em outras lógicas, como, por exemplo, né, e é uma das ideias da... Eu não estou fazendo proselitismo, não, mas está na doutrina comunista, né? Mas a ideia de que o poder poderia ser comum, poderia ser de todos, poderia ser difuso e não concentrado. Então, essas são coisas para a gente pensar, porque, na verdade, a gente, quando pensa assim, que a gente abdica de parte da nossa força, da nossa liberdade para um Estado que supostamente vai nos proteger do outro, na verdade, a gente tem que perguntar quem é esse outro, né? Quem é esse outro do qual nós estamos sendo protegidos? Porque pode ser que, na verdade, se nós somos desfavorecidos, se nós estamos, né, do lado fraco da corda, pode ser que esse outro, de quem o Estado protege a sociedade, sejamos nós mesmos. E é muito interessante para a gente pensar isso nos dias de hoje, quando a gente acompanha a progressão do bolsonarismo, e a gente vê que muitas vezes os próprios desfavorecidos, as próprias pessoas mais pobres, mais fragilizadas no cenário social, estão apoiando o bolsonarismo numa espécie de ilusão de força, né? Então, assim, eu acho que a questão do poder é fundamental. É fundamental uma discussão sobre a questão do poder na nossa sociedade, e a gente faz muito pouco isso, né? Porque muitas vezes a questão do poder, e aí a religião também, né? Voltando um pouco para a religião contribui para isso, porque a gente meio que nega as disputas de poder que há entre nós para remeter uma força maior, um poder maior que é inumano, que é sobre-humano, que é o poder de Deus, e que supostamente iria resolver as nossas questões, talvez numa outra vida, né? E grande parte da renúncia do nosso pensamento, né? A gente desiste de pensar a sociedade muito em função disso, muito em função porque, não, Deus é que sabe, Deus é que tem a justiça, Deus é que tem a verdade, e coisas do gênero. Então, eu acho que isso é algo que fragiliza e que perpetua esse tipo de relação. Esse tipo de relação de poder que, como um livro que eu estou lendo, né, que diz que tem um autor que eu estou lendo, que se chama Primo Levi, um romance que eu estou lendo, que diz o seguinte: o poder consiste em tirar aquele que já tem para terem ainda mais. Então, se a gente for pensar mesmo na lógica da sociedade, não é muito diferente disso. Só que, assim, essas estruturas, essas engrenagens, elas estão muito escondidas. Hoje em dia, por um apelo muito grande ao consumo, mas também por estruturas religiosas, né? Então, assim, era só para tentar... Eu fiquei instigada a
a participar um pouco do debate nesse sentido. E aí eu queria perguntar para o Ednilton, assim, em relação ao Estado, né, e a religião, eu queria perguntar qual que é a visão dele no sentido da influência que a religião exerceu nessa época que a gente está pensando aí, né, do início do cristianismo. Qual foi a influência da religião na conformação desse Estado? Como é que você vê assim, essa lógica, essa disputa entre Estado e religião já nessa época? Obrigada. Bom, assim, pensando assim, no tempo de Jesus mesmo, eu acho que havia assim tinha as autoridades judaicas, né, que elas estavam muito assim aliadas, vamos dizer assim, com o Império Romano. Então havia esse império que dominava a Judéia ali, e eu acho que eram dois poderes opressores, tanto a religião, assim, pelo menos as lideranças religiosas, né? Porque eles são elite, então eles estavam, para eles permanecerem elite, eles tinham que bajular, eles tinham que se aliançar com o poder, que é o poder maior, assim, terrestre, que é o poder romano. Então, acho que havia essa aliança, e eu acho que Jesus foi morto por essas duas forças, né? As elites religiosas judaicas e pelo Império Romano. Mas, assim, a gente não pode esquecer que Jesus foi um judeu, né? Que viveu, nasceu e morreu como judeu. Então, assim, pensar assim, não é todos os judeus que consideraram Jesus, foi uma parte, uma elite judaica, considerou Jesus junto com o Império Romano. Assim, a questão da religião, eu acho que sempre andou junto, e eu acho que o cristianismo, assim, umas coisas que eu estava lendo recentemente também, que o cristianismo, para ele se tornar, porque, na verdade, teve muitos movimentos messiânicos surgidos ali no território ali da Judéia, as terras hebraicas, vamos dizer assim, surgiram muitos movimentos messiânicos, assim, o que eu digo movimentos messiânicos? Um cara como Jesus dizer, eu sou o caminho, vocês têm que me seguir para a gente encontrar assim, um caminho melhor para a nossa sociedade aqui, nós judeus, vamos nos tornar uma terra boa para todo mundo, se vocês me seguirem, a gente vai plantar um reino aqui, né, juntos. Aí, essas lideranças messiânicas tiveram várias. Assim, e geralmente era o quê? Eles falavam para os territórios judaicos, eram intrajudaicos. Então, eles pensavam ali na região deles, na terra deles, não pensavam no mundo todo, não tinham essa visão assim mais internacionalista, universalista, assim, não. Aí acontece que o movimento de Jesus ele acabou se disseminando por várias partes do mundo, né? Se tornou a maior religião do mundo, pelo menos até hoje continua sendo, né? Mas aí por quê? Em parte porque ele deixou de ser esse movimento político, esse pensamento político de crítica ao Império Romano, e passou a ser esse movimento, assim, vamos dizer assim, espiritualizado, esvaziado de politização, que falava do reino do outro mundo, reino do outro mundo. Então, é isso que você falou, pensar no poder de Deus, que um dia vai resolver as coisas, então a gente não precisa pensar a gente tem que pensar nas coisas como elas são, aceitar a servidão, a escravidão, aceitar a situação da mulher, inferiorizada da mulher, da pobreza, da miséria, aceitar tudo isso, porque um dia Deus vai resolver. Então, deixar nas mãos de Deus. Então, nisso, o cristianismo, ele veio mais, ele se alinhou mais, se afinou mais com esse discurso, se harmonizou mais com esse discurso, assim, de pensar menos politizado, e aí ele acabou entrando no Império Romano, ele acabou se disseminando nas terras do Império Romano, e ele foi cada vez mais aceito, até se tornar a religião oficial, né, do Império Romano, acho que no século IV, por aí, não lembro a data exata. Aí começou, então aí o Estado, assim, passou a andar, o Estado romano passou a andar junto com o cristianismo. Claro que os politeísmos continuaram existindo, não acabou assim de uma vez, né? Mas, assim,
partir daí, o cristianismo foi a religião incentivada pelo Estado. E aí a gente teve a Constituição, né, da Europa, da Idade Média, sob essa ótica de igreja e Estado juntos, igreja e Estado juntos. A igreja, o poder ajudando a igreja e a igreja ajudando o poder, porque o poder, o poder, ele deixava a igreja, vamos dizer assim, ter seu poder, e a igreja, com esse discurso, né, despolitizante, de dizer, não se preocupe que vocês vão ser salvos, que aí vocês não vão comer agora, mas no futuro, no paraíso, vocês vão poder se alimentar. Hoje vocês estão com frio, mas no paraíso vocês vão ficar aquecidos. Hoje vocês estão nus, mas depois vocês vão ter roupas, vocês vão ter vestes. Hoje vocês têm doenças, mas no paraíso vocês vão ter só saúde. Hoje suas crianças morrem, mas no futuro, no paraíso, suas crianças vão crescer ou não vão morrer. Assim, então, essa é mais ou menos uma caricatura, mas a ideia seria essa. Aí veio essa Constituição, depois veio as grandes navegações, essas ideias foram exportadas, né, para os povos das Américas, da Oceania, da África. Então, esse cristianismo foi exportado. Aí, a ideia da laicidade chegou no século XVIII, né, na França, né? Então, essa laicidade que a gente tenta, assim, acho que tem uma bandeira para a gente levantar, né, a importância de separar a religião do poder estatal. Então, eu acho que é isso. Foi uma troca, assim, foram dois poderosos, assim, a religião e o poder estatal, assim, se ajudando mutuamente para manter os privilégios. Então, acho que seria essa a resposta que eu poderia dar. Edneia, por favor. Não, eu só queria continuar aqui com o debate, porque a Clara colocou uma pergunta bem interessante, que é como as coisas eram organizadas antes dele, aí na discussão sobre o Estado, né? E o Estado, na verdade, sobre as origens do Estado, a filosofia tem muitas questões, tem mais questões do que respostas, né? Porque depende muito do que a gente considera Estado. Se você pensa, por exemplo, que é essa cessão de poder a um outro que vai proteger-nos ou que vai estabelecer regras para que nós não saiamos matando uns aos outros, né? Porque é muito o que está no pensamento do Hobbes, por exemplo, que o homem é o lobo do homem, que deixado à sua própria sorte ele vai se destruir. O Estado seria essa instituição que a quem a gente cede uma parte do nosso poder em troca de proteção, basicamente, né? Mas isso também pode ser pensado a nível de família, se você for pensar assim. Só que o poder do pai é diferente do poder do governador, digamos assim, no sentido de que um pai, pelo menos um pai, da forma ideal, como a gente vê, não estou dizendo que todos os pais são assim, né? Mas o pai, de forma ideal, é um sujeito que está disposto a proteger e a cuidar da família, né? E o Estado, ele estaria mais voltado, até por conta das suas origens, a administrar questões das propriedades privadas, né? Isso aí é um campo de teorizações, né? Tem muitos outros, é uma visão, dentre tantas outras que existem na filosofia. Mas você pode pensar, por exemplo, que antes as sociedades elas eram muito mais organizadas pelo poder do pai, esse poder paternal, que era um poder que punia, sim, que era um poder que proibia, sim, mas que não era um poder que estava focado na questão da propriedade privada, né? Ele tinha o cuidado da sua prole, é o que a gente observa hoje, talvez, nos animais. Alguns animais cuidam dos seus filhos até uma certa idade, os gatos, os filhos mamam, depois os filhos crescem e vão seguir seu rumo. Então, sempre existiu poder entre os homens, né? E até por conta da desigualdade das forças. Agora,
O problema da nossa sociedade atual, por uma visão, por um viés, se a gente analisa agora a questão do capitalismo e da forma como a gente vive, está justamente naquilo que a gente chama de meu, sabe? Na propriedade privada. Então, quando o Estado surge, se ele surge, de acordo com algumas teses, atrelado a esse surgimento também da propriedade privada, a gente tem uma forma de organização social. Agora, a gente poderia criar uma outra forma de organização social que não tivesse como foco a garantia da propriedade privada. E aí seria uma outra forma de sociedade. Só para tentar responder a Clara nessa pergunta que ela colocou, como as coisas eram organizadas antes dele, antes do Estado. Haveria outras formas, a gente pega, por exemplo, para estudar sociedades indígenas, que não lidam com essa ideia de propriedade privada, mas que a propriedade é comum. Não é que não exista poder, não é que não exista hierarquia entre eles, sabe? Mas essas hierarquias, elas não estão fundadas na proteção de propriedades, né? Que talvez seja o grande problema da nossa sociedade atual. Então, sempre houve poder. Agora, como esse poder está organizado e como é que as pessoas participam ou não desse poder, é uma questão que varia através dos tempos. E são construções sociais. Então, alguém colocou aqui que como construção social, se foi construída, pode ser derrubada, se foi construída, a gente pode construir outra coisa também. Daí as tentativas, né, socialistas, comunistas, anarquistas, tudo que foi tentado até hoje como uma outra construção. E o fato de elas não terem dado certo, né, e elas cometeram muitos erros, eu acredito, não significa que a ideia está errada, a ideia de transformar. É isso que eu acho que a gente acaba jogando o bebê fora junto com a água do banho. A gente diz, olha, porque o comunismo não funcionou, então uma tentativa de organizar a sociedade de forma mais igualitária nunca vai funcionar, porque já foi tentado através do comunismo, do socialismo, e não funcionou. Então, acho que a gente precisa ampliar as nossas formas de pensar para a gente não incorrer a esses equívocos que advêm de certas análises de fatos históricos, né? Mas o que é interessante, eu acho, é a gente se abrir para abrir a nossa cabeça para a possibilidade de mudança, para saber assim, olha, não significa que tem sempre que ser assim, pode ser diferente, desde que as pessoas se organizem, se engajem, queiram fazer algo que seja de fato diferente. Esse aqui é o problema, né? Eu acho que o problema está muito mais na ordem da imaginação criativa e do desejo do que digamos assim, de uma análise racional dos fatos. É isso. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao pessoal aí. Por exemplo, na história do José, pode ser você a primeira a responder. Na história lá da mulher adúltera, fala que todos saíram, ninguém atirou a pedra, desde os mais velhos até os mais novos. Então, assim, algo bem assim, parece algo bem de um escritor, criando toda uma dramaticidade. Parece mais assim de algo de um historiador, mais de um escritor, de um literato. Eu imagino assim um cara, assim, um criador dessa história, um cara assim, um poeta, um escritor, um contista que viu algo assim que ele não concordava, talvez assim, ele não concordava tanto assim contra a opressão contra as mulheres. Aí ele criou essa história assim. Eu imagino. Assim, aí, mas eu vejo as pessoas, ninguém atirou a pedra. Aí eu penso, os religiosos, em geral, assim, não em geral, mas muitos religiosos, em todos, assim, todas as partes onde há pessoas religiosas, sempre encontra aqueles que condenam mesmo. Então, eu acho assim, será que, assim, eu fico imaginando, se num grupo ali que se reuniu, ninguém iria tirar a pedra, eu imagino, assim, na minha cabeça, assim, que é mais verossímil, pelo menos um querer atirar a pedra. Você entendeu? Tem até uma interpretação de que eles fazem que quando Jesus escreveu na Terra, isso não está na Bíblia, mas é uma interpretação que fizeram, que Jesus escreveu os pecados das pessoas. Aí, tipo, a gente escreveu assim,
adúltero, ladrão. Aí foi escrevendo o pecado de cada um que estava ali. Só que, assim, isso assim, já é uma interpretação posterior, né? Então, assim, mas assim, pensando, será que realmente você imagina assim que tá, pode até ter acontecido, mas assim, se as pessoas estavam tão assim, vamos dizer assim, com aquele desejo de punir, será que só a palavra de Jesus ia fazer eles desistir daquele objetivo? Eu imagino assim que num grupo de pessoas religiosas, assim, pensando até nos religiosos que a gente tem hoje, é claro que tem muita gente que muda de ideia, muda a cabeça, é aberta, mas sempre tem aquele mais fanático que é punir. Será que não haveria nenhum para tirar a pedra? O que você acha? Eu não entendi, você está perguntando para mim? Para Para você. geral. Não, pode ser primeiro você e depois para geral. Ah, tá. Eu, na verdade, tenho uma tendência a imaginar que tudo é história, que tem um autor por trás, com intencionalidade. Então, eu não até as características de Jesus, os feitos deles, as falas, assim, eu tenho uma tendência, não estou dizendo que ele não existiu, acho que ele existiu sim, mas eu acredito que grande parte das cenas, das coisas que são ditas, descritas, contadas, são de criação mesmo, de invenção de um autor. Eu acho que são literaturas, talvez Sim, baseadas em alguns fatos, mas são literaturas assim, isso no meu ponto de vista, como professora de português, vou dizer assim, né? Que sempre penso nos textos com todas aquelas nuances ali, né, dos seus contextos, tudo mais, com as suas intenções e tal. Então, eu acho que se criou a figura desse Jesus, dessa característica, e aí eu vou pensar assim, será que a gente, é interessante a gente pensar se é verdade ou não, o que foi construído ali, mas a intenção, para mim, ela é muito forte, por exemplo, de ninguém ter atirado a pedra, né? Com certeza foi algo intencional, ou dos mais velhos terem saído, são criações que são colocadas, são elementos que são colocados na história para se chegar a algum fim. E aí eu fico pensando, até amarrando a passagem que você trouxe com a cena que você trouxe, daquele desenho, né? Não sei se é uma pintura, se é um desenho. E eu fico pensando assim, olha, busca-se interpretações, né? Busca-se que as pessoas, a partir dali, criem um certo comportamento, uma certa mentalidade. Eu penso que é por aí. E aí eu queria casar com algo que o Diego colocou no chat, né? Porque lá na imagem, imagino que a imagem está ilustrando a passagem, tem o cara lá com a lei, né? Parece um livro. Você colocou lá os poderosos, né? Estão ali dizendo, poxa, mas ela não está indo contra algo que está aqui na lei? Imagino que tenha sido isso. Depois eu queria que você me esclarecesse. E Jesus ali naquela figura, eu acho que nessa criação desse mito, né, com essa intenção toda, ele vai dizer assim, não, mas, poxa, quem não tem pecado e tudo mais, vamos esquecer o que está aí e vamos começar a trabalhar aqui no que é ser humano. Eu acho que a intenção de todas as histórias, as histórias, né, que a gente tira lições ou que a gente começa a refletir sobre elas, ou qualquer outro pensamento, é para a gente alcançar uma espécie de humanidade, para extrair de nós o humano, porque eu acho que a gente é muito selvagem. E aí eu queria também perguntar para você, né, meio casado com a coisa que a Néia colocou aí também, que será que a gente tem uma outra forma de organizar a vida da gente, mesmo que politicamente ou socialmente? O que a gente faz com o sofrimento humano? O que a gente faz com uma coisa que a gente, para mim, a gente está se... É uma evolução humana, é uma evolução do humano. E o que a gente faz com o que a gente aprende, sabe? Das histórias, da ciência e tudo. O Diego coloca aí que ele viu que as pessoas não estão mais
acreditando, depois se ele quiser falar, indo contra aquela característica, eu estou falando da questão do rapaz, da homofobia, né? Do XY, ele coloca aqui em algum momento que tem gente, é um negacionismo, né? Indo contra a ciência, eu não sei onde que está aqui, que eu perdi aqui, depois se alguém achar. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Eu estou querendo dizer que tudo que a gente vive, para mim, a gente precisava levar em conta as coisas que a gente já aprendeu, que a gente tem como ciência, que a gente tem como experiência, e parece que em momentos da vida da gente é que a gente quer esquecer isso tudo. A gente quer negar isso tudo. E aí são esses movimentos, né, que na sociedade que ficam aí lutando pelo poder. E aí aparecem essas histórias, os mitos, as personalidades, as pessoas até reais mesmo, e aí vão se construindo histórias para que a gente extraia de nós o melhor que é a humanidade. E eu vejo como esse tribunal, porque o que ocorreu ali na cena do apedrejamento é um tribunal, né? É culpado ou não é culpado? Quem é culpado? E aí todo mundo passou a ser culpado. Então a gente não vai para a execução da pena, a gente não vai executar a pena, porque a gente precisou refletir sobre nós mesmos, sobre as condições humanas, de se colocar no lugar do outro. Então, não sei se eu entendi bem o que você perguntou, eu acho que você estava indo por esse lado da construção do texto, eu entendi assim. Sim, para mim é uma construção, sabe? Eu acho que se fosse um fato real, provavelmente tinha dado um bafafá e pedras tinham voado, que não fosse dos mais velhos, porque os mais velhos saem, isso já até diz alguma coisa, né? De exemplos, de tudo, já viveram, já sabem, enfim. São várias as interpretações. Não sei se eu falei aqui muita coisa, tentei. Eu queria pegar a questão do Diego e eu não achei aqui, mas isso me impressionou, né? Ele falar assim. Então tem agora grupos que, poxa, a gente não vai acreditar em nada que está até comprovado, a gente não acredita mais nisso. Aí a gente tem que criar história, cara, para a gente voltar para o rumo da humanidade, né? Do que há de humano em nós. E essas histórias que estão aí como exemplo e para a gente refletir sobre isso tudo aí. Bom, aqui tem o Tiago levantou a mão, a Carolina e acho que o Diego, né? Vou passar a palavra para o Tiago. Não sei se eu te respondi, Nilton. Depois você pode falar a respeito. Tiago, pode abrir seu microfone. Ok. Pessoal, eu não sei se vocês lembram de uma minissérie que passou na Rede Globo há alguns anos atrás. Na verdade, era uma remontagem de uma novela, uma minissérie que passou na década de 70 e 80, que chamava Gabriela, Cravo e Canela, né, a obra, eu não sei se é de Jorge Amado, me corrijam aí se eu estiver errado, né, Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado? Ou é de outro autor? É o seguinte, obrigado. Nas leis da época lá, né, assim, a cidade era, né, o estado, na verdade, vou falar, né, a região do Cacau, né, a região ali do sul da Bahia, acredito. Então, assim, tudo era baseado na questão do patriarcado e existiam aquelas famílias que dominavam. E, assim, parece que toda a cidade, ou seja, os três poderes, na verdade, eram dominados pela força dos grandes produtores de terra, dos grandes produtores de cacau e fazendeiros da região. E assim, toda a polícia servia a eles, os juízes, né, advogados locais serviam a eles. Então, assim, tudo era em torno dessa proteção. Aí tem um episódio lá que um dos homens lá, ele percebe que a esposa dele estava traindo, ele acaba assassinando ela, que ela estava praticando um adultério. Aí parece que chega um juiz novo na cidade e consegue julgar de acordo com que esse camarada vai ser condenado. Isso aí, né, o tribunal, todo mundo lá revoltar, isso não pode acontecer, que é isso, que é aquilo. Então, assim, tem um pouco, né, a ver essa questão, né? O juiz entra como uma forma de quebrar com o que acontecia na localidade, com os patriarcalismos, e tem muita pressão.
Então, assim, eu achei bacana demais, assim, fazendo um contraponto, né? Não fazendo uma comparação, né, com a prática de Jesus Cristo, mas assim, meio que como uma ideia revolucionária para a época. É lógico que isso aí é um conto, né? Quer dizer, uma história, né? A gente não sabe se foi baseado em fatos reais. No mais é isso. Obrigado. Obrigada, Tiago. Vamos ouvir, Nilton, depois você comenta, que a gente já está chegando no finalzinho, né? Então, a Carol e depois o Diego. Estou vendo aí no chat o pessoal falar como que é fácil que a lei se posicione para o lado dos poderosos, né? Mesmo quando textualmente ela não se posiciona, na aplicação dela ela acaba favorecendo, né? Mas a minha questão é voltando à pergunta do Niltinho, né? Será que aquilo é só uma história? Eu também estou com a Gisele, porque imaginando que aquilo fosse uma situação real, provavelmente ia sobrar pedra para todo mundo ali, para tudo quanto é lado. Eu acredito mesmo que é uma história, e me parece muito próximo da ideia que orienta as construções, as narrativas dos contos de fada também, né? É preciso esse elemento extraordinário, né? Que é o fato de uma reflexão que um personagem faz, a partir dessa reflexão, ele transformar a realidade e virar o jogo, né? Aquele julgamento onde a mulher era culpada, como disse Gisele, lindamente, aliás, de repente encontra todos os outros também são culpados, né? E a transformação se dá, e a partir daquilo ali existe uma reflexão, né? E um mundo novo nasce. Isso é arte, né? Isso é o poder da imaginação humana, né? Criar uma história em que uma reflexão tem lugar e é tão poderosa que é capaz de transformar a sociedade, né? É lindo isso. Aí, gente, encerrei. Diego. Boa tarde a todos. Deixa eu abrir a câmera aqui. Que bom voltar a participar desse circuito bacana. Conversei com o Elenilton um dia na escola e falei que estava difícil conseguir participar no sábado, mas hoje eu tive uma oportunidade e, e com a chamada aí acho que foi a Gisele que colocou, eu acabei conseguindo entrar. E está sendo um momento muito bacana de discussão, né? São poucas pessoas, mas como o Elenilton disse, uma discussão muito bacana e que muitos deveriam estar aqui participando para poder estar abrindo um pouco mais a mente, né? Muito bom mesmo. Eu coloquei, né, aquela informação, eu fiquei durante essa semana, né, pensando sobre esse pensamento, né, essa afirmação que foi colocada e me chamou muita atenção o fato de dessas questões né, a gente rotula como fake news, mas eu penso que é uma informação muito perigosa, né, de veiculação muito rápida e colocada nesse sentido de questionar coisas que estão já cientificamente comprovadas e tentar mudar os fatos, né? Tentar mudar o jogo no sentido de que fazer com que as pessoas acreditem em uma coisa que já estava realmente bem colocada, né? E colocar isso à tona, né? Voltando para a questão do que chamou a atenção essa semana do jogador lá de vôlei, e isso me chamou muita atenção, né? E no post, a pessoa coloca enfatiza muito a questão de negar uma questão biológica já comprovada e que tudo hoje em dia se baseia na questão social, né? Na questão de uma discussão social, de uma questão de sociedade, né? E aí eu fiquei pensando, né? A gente está
A gente já não vive mais na pré-história, a gente está no século XXI e a gente ainda tem essa discussão de que a sociedade, algumas pessoas, né, ou muitas pessoas, pelo fato de estar em voga hoje uma opinião veiculada pelo governo de que essa voz, né, de dar voz a esses pensamentos preconceituosos, nos fazem remeter à idade da pedra, né, em que não se existia uma sociedade que pensava nessa questão das minorias e das discussões sobre isso. E a Gisele colocou uma coisa, eu acho que importante, na hora que ela remeteu isso, de que as interpretações, elas são importantes, porque elas nos colocam no sentido de pensar o que é, né? É tudo uma contação de história, né? São literaturas que vão vão chegando a nós e a gente vai interpretando. E eu acho importante, eu acho que colocar isso, né, que confronta coisas cientificamente comprovadas com a questão da literatura dentro de uma sociedade que hoje a gente precisa debater sobre isso. Então é isso. Eu agradeço. Obrigado pelo momento e pela oportunidade, viu, Nilton? Que bom. Muito bacana. Valeu. Obrigada, Diego. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente volta lá atrás, né? A gente lembra do grupo, né? De todo mundo aqui, a gente debatendo, dá uma saudade, a gente está aí firme e forte, igual prego no angu, mas nós não vamos, né? E você aqui hoje dá mais força ainda para a gente, né? Assim, dá um fôlego para a gente a mais. Obrigada pela participação. Eu particularmente achei isso muito interessante, porque a gente parece um jogo, parece que a gente está num jogo, parece que, né, em vez da gente estar evoluindo como pessoa, eu penso, com as descobertas, e aí construindo essa sociedade, né, talvez mais igualitária, essas novas formas, como é que a gente vai fazer isso se a gente vive negando coisas, né, que já foram descobertas mesmo? O Nilton está aqui comentando com a gente sobre pensamentos, assim, trazendo para a gente uma interpretação mais histórica, né, para a gente tentar criar algo mais palpável, para a gente sair do mítico, de repente, e construir e evoluir como pessoa, como ser humano. E aí a gente tem esses tipos de comportamentos que você citou aí no chat, né? Então, nós chegamos, gente, às 2 horas, né, que a gente sempre faz da nossa reunião. Foi ótimo ter vocês aqui. Eu queria ver se alguém quiser mais falar alguma coisa, tá? Eu vou passar para o Nilton fazer as considerações finais, mas eu acho que se alguém quiser falar aí, a gente vai encerrando aí. Eu não sei, o meu relógio aqui são 16 horas, né? Então, eu passo para o Nilton. Se alguém tiver engasgado aí fala rapidinho aí conosco, tá bom? Pode ficar à vontade, Nilton. Então, agradecer a todo mundo que participou, foram ótimas falas, ótimas contribuições no chat. Agradecer a Ana Clara pela leitura, e a fala da Carol que apareceu ali foi muito, acho que resumiu tudo que eu quis falar, né? Porque, assim, a gente pensa, a gente fala a Bíblia, às vezes tem uma visão, a Bíblia é história, então tudo que aconteceu, ele aconteceu mesmo, ao pé da letra. Mas, assim, você pensar que ali, primeiro que não foi uma construção assim, tipo assim, Deus lançou um raio e caiu o livro ali, pronto, acabado. Então, é uma construção histórica, construção social, de repente traduções, mas a gente pensar na literatura, como a Bíblia, em parte, ela é literatura, ela é arte literária, e como isso tem a ver, e tem uma verdade da literatura ali, que é muito importante para a gente, né? Pensar nessa função assim da fábula, do ensinamento que vem através de uma criação artística e que eu acho que às vezes é muito mais salutar, importante e fecundo do que um conhecimento histórico. Então, acho que aí
assim, é para desmistificar essa ideia. Se a gente está dizendo que não aconteceu de fato, é porque aquilo ali é um lixo, aquilo ali está desvalorizando a Bíblia. Na verdade, ali a Bíblia coloca a Bíblia entre essas grandes obras da literatura mundial e que tem muitas obras, construções assim artísticas que dizem muito para a gente e vão continuar dizendo, acho, enquanto a gente for essa espécie, né? Quando essa espécie desaparecer, vai deixar de ser importante, mas enquanto essa espécie for como ela é, essa obra, a Bíblia, vai continuar tendo muito a dizer. Então é isso, agradecer, espero que nos próximos encontros, né, sendo comigo ou com outras pessoas, esse pessoal que está aqui, né, participe e que chame outras pessoas, né, que gostam desse tipo de discussão para participar. Muito obrigado. Eu queria dar um recado. A Carol está aí chamando a gente para fazer uma selfie, é importante para a gente, para a Casa Museu, a gente registrar aqui vocês, a gente, quem puder, abre para a gente a câmera, vai ser legal. E o recadinho é que em novembro a gente está querendo comemorar um ano de ciclo de literaturas fundadoras. Então, a gente vai tentar fazer uns movimentos, vamos ver se a gente vai ter fôlego, a gente voltou a trabalhar 2 horários, né, assim, 2 escolas. Então, a gente vai tentar fazer um tema diferente de ciclo da literatura fundadora, porque a gente está fazendo um ano. Então, a gente vai ver o que a gente consegue fazer aí, mais alguns movimentos. Eu espero que vocês continuem nos dando força para a gente continuar. Quem vai fazer a selfie? Ah, a Clara sentiu falta do Luiz, ó. Tá sujo. Valeu, Fabiana. Ó, a Leandra já apareceu aí. Alguém mais vai abrir a câmera, gente, para a gente tirar uma foto? Para, Luiz, você é bonito de qualquer jeito. Abra a câmera aí. Aí, Leandra, Thiago. faça um pouquinho a câmera do rosto, para a gente poder ver o rosto inteiro. Tá. Assim, Carol? Mais um pouquinho e abaixa ela um pouquinho. Vou Tá. dirigir a foto da Leandra. Mais um pouquinho. Assim, abaixa Carol? mais um pouquinho. Tá. Aí, agora tá legal. sim. Aí, faz o clique aí para nós. Sorriso. Alguém mais? Rosângela está comendo. Rosângela está comendo. Mas valeu, gente. Vai dar bom aqui. Estão tirando aí? Beleza? Deu, Neia? Beleza. Ô, gente, então, muito obrigada. Em novembro, nós iremos fazer os movimentos. Fiquem ligados. Nós vamos avisar vocês. Quer falar, Leandra? Não, falei, se já tinha acabado, Zé. Acabou, né? Acabou. Agora tiramos a foto já. Obrigada, Leandra. Tá bom. Obrigada a vocês. Tchau, pessoal. Um beijo para todos. Até o nosso próximo encontro em novembro. Vão ser 2, hein? Nós vamos fazer 2. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada pela participação. Valeu, Irenilton. Falou. Obrigada a todos. Tchau, pessoal.